Olá, você ouvinte da CBM Gospel Rádio, e você também telespectador do YouTube, Graça e Paz, tudo bem? Está começando para você mais um Bate-Papo CBM, a sua revista semanal aqui na Comunidade Batista Manaim, aqui na CBM Gospel Rádio, e estamos felizes por você estar aqui, lembrando que compartilha, siga o nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações que acontece aqui no YouTube, e você na CBM Gospel Rádio fica ligadinho. Toda quarta-feira ao meio-dia você acompanha o Bate-Papo CBM. E hoje nós estamos com ele, o irmão Rui. Graça e paz, Shalom Adonai, irmão. Graça e paz, meu irmão, Shalom Adonai. Para você que está em casa, vença o hoje em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ô, glória! Pastor, eu tava tão emocionado para ver você, que eu só escuto você no rádio. Eu conversei com o Rui por telefone, eu falei, Rui, você precisa me dar uma entrevista, Rui. E hoje Deus preparou pra gente trazer aqui uma entrevista bacana. Vamos falar hoje sobre o batismo do Espírito Santo, né, Rui? Amém. Falar sobre o batismo no Espírito Santo e essa grande importância, né? É uma ordenança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim. Fala um pouquinho sobre você. Quem é o Rui? Bom, eu sou o Rui de Souza Silva, moro em Osasco, casado com a digníssima esposa Joyce Andrade Silva, pai de 2 filhos, Maísa Andrade e Mateus Andrade Silva. Minha filha hoje está residindo em Portugal, meu filho mora conosco e trabalho na área de segurança. Segurança, pelo porte a gente já vê. Estou buscando... bebendo muita água. Estou buscando uma outra oportunidade aí no mercado digital. É uma coisa que Deus preparou para minha vida aí, para meu filho também. E é isso, né? Eu retornei aí, acabei de participar do curso de novos membros, retornei para essa casa. Oh, glória a Deus. Por imaturidade minha, né? No início da conversão, saí, andei por muitos lugares, aprendi coisas boas, vi coisas ruins, e aquilo que foi bom guardei no meu coração para um dia poder aplicar no meu próximo, na minha vida, né? E vendo que a Igreja Batista Manaim é uma igreja séria, uma igreja que trabalha tem uma boa palavra, um bom ensino, os louvores são louvores abençoados, e então voltei com a minha esposa. Já estamos participando da IC, com o nosso Alcioniro Alves de Moura, Cristiane, que é a esposa do meu tio, é meu tio também, né? E aí a gente está participando. O bom filho a casa torna. A casa torna. Oh, glória! E hoje veio com esse tema tão importante, que é o batismo no Espírito Santo. Qual que é a importância hoje de a gente tocar nesse assunto, de as pessoas, dos irmãos entenderem o que é o batismo no Espírito Santo? Bom, eu posso falar por aquilo que eu vivi, né? Pela experiência que eu tive, né? Então, é uma ordenança do próprio Senhor, né? Quando ele ordena, depois de discipular, de ensinar os discípulos, ele disse na ascensão dele, ele disse para os discípulos aguardar e esperar até que esse dia se cumprisse, né? Então, depois que isso aconteceu na minha vida, eu tive uma experiências muito boas mesmo, né? Então eu vejo isso como uma importância, e a gente vai observar aqui ao longo dessa gravação, que na Bíblia, a experiência que os discípulos tiveram com o batismo no Espírito Santo. Sim, e isso é exclusivo? Esse batismo no Espírito Santo é exclusivo para ser certas pessoas, ou tem que ser um escolhido, ou qualquer pessoa pode passar por esse, alcançar isso daí? Hoje no cursinho lá, o pastor já estava instruindo e ensinando que essa, na verdade, é pela promessa que foi dada por Deus pelo profeta Joel, né? No capítulo 2 vai falar sobre a efusão da carne com o Espírito, que é o derramar, né, do Espírito Santo, né? Sobre toda a carne. Mas tem que haver uma busca, uma dedicação, e isso é pessoal de cada um, e é para todos, né? E é para todos. Mas explicando assim, para as pessoas entenderem, o que é esse batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é o mesmo batismo como a gente faz o batismo das águas, ou são coisas diferentes? Explica para os nossos ouvintes. Vamos agora buscar orientação na palavra de Deus, que é o nosso livro de regra, prática e fé.
Acabei de escutar ali em Amém. cima com o pastor. E guardei no coração porque é bom. É o livro de regra prática e que a gente professa a nossa fé diante do que a gente obtém e aprende aqui. Amém? Amém. Então aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que também foi mencionado pelo pastor agora no curso, ele dizia assim que esse livro deveria ser chamado Os Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, né? Então diz assim, ó: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Então aqui é o Dr. Lucas, que é o autor desse livro também de Atos dos Apóstolos, e ele está falando sobre o primeiro tratado que ele fez, que é o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu e aqui é a continuidade do Evangelho de Lucas. Lucas narrando agora tudo que Jesus fez e ensinou. Até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Também parece que até que recebi uma instrução do céu ali em cima no curso glória. lá, porque o pastor também já falou sobre esse assunto, sobre a questão do Espírito Santo, e foi enfatizado lá que Jesus veio na mesma condição a essa terra que eu e você, irmão Valdeci. Carne, osso, os mesmos desejos, e Jesus precisou do Espírito Santo para poder operar todas as coisas. E ele também, aqui diz assim, ó, ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, falando as coisas relacionadas ao reino de Deus, e tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Isso é, quando se falava dessa promessa do Espírito Santo para um judeu, todos eles são conhecedores de toda a lei, de todos os profetas maiores e menores. Então eles já sabiam que ele estava falando da promessa de Deus sobre a efusão do Espírito, lá em Joel capítulo 2, e o versículo de número 28 e o versículo de número 29. Então Joel ele já diz aqui, ó: e acontecerá que depois derramarei, em alguma outra versão vai falar sobre a efusão do Espírito na carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões, terão essas visões. Então ele já está ordenando aos discípulos que, para eles darem continuidade, quando ele saísse dessa terra e enviaria o Consolador, que o Consolador é que iriam conduzir eles nessa unção e nesse poder. Sem eles, sem essa condição, eles não poderiam ir. Era uma orientação. Veja que ele ordenou que não se ausentassem de Jerusalém. E no meio dessa instrução, a gente vê Filipe meio disperso, e aí Filipe vai fazer o quê? Vai perguntar uma outra coisa, fugindo do que o Senhor estava falando. Ele diz aqui assim, ó: porque João, aí ele enfatiza, porque João verdadeiramente batizou com água. A água simboliza a morte, o arrependimento dos seus pecados. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus já estava dizendo, Jesus desceu ao seio da terra, na sexta-feira ressuscitou ao domingo, 3 dias no seio da terra, ressuscitou, deu mandamentos por mais 40 dias e depois foi ascendido. 43 dias se passaram, então ele está falando que faltava poucos dias para que os discípulos alcançassem o cumprimento da promessa de Joel no capítulo 2. Então portanto, aqueles que haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: se tu
tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Veja que o Senhor dá uma ênfase aqui, que há coisas, irmão Valdeci, meus irmãos em casa, tem coisas que se a palavra do Senhor não te disser claramente, e você tentar buscar isso, você não vai alcançar. Muitos tentam colocar e buscar o entendimento do que era o espinho na carne de Paulo, mas a palavra do Senhor ela não mostra. Hoje também no discipulado ali em cima, o pastor também trouxe alguns exemplos que se haverá uma nova terra e novos céus, aonde a palavra diz, se você é pós ou se você é pós-tribulação, da grande tribulação, se a gente é pré ou é pós, o que a gente deve entender, irmão, é que se Deus operar em todos esses âmbitos, o importante é estar com Deus. Sim. Se essa terra vai se acabar e vai vir uma outra nova e a gente vai para uma outra dimensão com o Senhor, ou se o Senhor vai fazer uma grande reforma, aonde o Senhor estiver, a maior importância minha e sua é estar onde o Senhor está. Pelo menos é o que eu desejo no meu coração, estar com o Senhor. É o que nós esperamos e o que nós almejamos alcançar naquele grande dia de estar com o Senhor. Então, voltando aqui, em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, também vai nos orientar dizendo assim, que há coisas que foram estabelecidas que só pertencem a Deus. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Que não nos compete saber o que Jesus está falando. Mas tem coisas, irmãos Valdeci, que já nos foi revelada e que está clara diante da palavra do Senhor, que é a nossa instrução de vida. Então, o Senhor, então, ele responde, disse-lhe, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que foi estabelecida pelo Pai, pelo seu próprio poder. Aí ele volta o assunto de novo dizendo, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Então, Vaz, você me perguntou o que é o batismo no Espírito Santo, né? É o cumprimento, o batismo no Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Deus que foi concedida pelo profeta Joel, que os discípulos que Jesus os ensinou receberam no dia de Pentecostes. Esse é o batismo, a efusão do Espírito, derramado do Espírito sobre a carne. Isso aqui é o... E a gente está lendo aqui em Atos, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 9. A ênfase do batismo está no versículo 8, quando ele diz assim, ó, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Amém? A gente pode afirmar que isso, as pessoas acham que isso é uma coisa que a igreja criou. E não, é base bíblica. Base bíblica. Base bíblica. É a ordenança do Senhor. Homens que passaram 3 anos e meio com Cristo, lado a lado, deixaram tudo, esposa, filho, por quanto creram que ele era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Dito por João Batista, João o Batista, o que batiza. E eles seguiram a Cristo, se desligaram de tudo e seguiram ao Senhor. E ainda assim, vivenciaram, foram pela ordenança de Cristo, expulsaram o demônio, curaram os enfermos. Você vai ver isso tudo nos evangelhos. Toda a experiência que cada um teve. Mas mesmo assim, não havia descido sobre nenhum deles o Espírito Santo. Então Jesus, ao partir na ascensão, ele diz, dá essa ordem. Esperem, aguardem, dentro de poucos dias. Que poucos dias são esses? Depois da Páscoa, varão, há um período de 50 dias até o dia da festa de Pentecostes para o judeu. E foi nesse dia, então Jesus tinha passado 43 dias já, 3 no seio da terra, 40 ressuscitado, junto com os discípulos, fazendo milagres, prodígios, como diz a palavra, e ensinando todas as coisas e ordenando, dando a última ordem para eles, não se ausentar de Jerusalém. Entendi. E esse batismo, Rui, ele acontece no ato da conversão
Ou isso vai acontecendo conforme vai criando experiência? Porque quando a gente sabe que tem aquele primeiro amor, quando a gente recebe, a gente aceita Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, e muitas pessoas confundem achando que já vai ter discernimento e eu acho que não. Acho que o Espírito Santo ele já é automático assim que você aceita Jesus, ou é algo que você vai recebendo conforme você vai ganhando discernimento na caminhada? Então, eu vou falar pelo que aconteceu na minha vida. No começo, eu senti essa alegria de conhecer a Cristo, e foi mediante a uma grande aflição em minha vida que tive, e nada podia sanar aquela dor, aquela aflição, mas encontrei no Senhor esse refrigério. Então, assim, aceitei Cristo no primeiro momento, pela emoção, e aí passei alguns dias, mas não encontrei, a minha raiz não desenvolveu, e aí depois ficou ainda uma coisa vaga para mim, e um dia eu disse assim, que eu não queria saber de Cristo, que eu ia andar pela força do meu braço, pela força das minhas pernas, e assim, tive um processo, né, nesse meio do caminho, até que um dia eu, diante de toda a luta e todo o sofrimento, eu me entreguei realmente para o Senhor. Foi até na Manaim, a minha reconciliação com o Senhor, faz anos já, quando eu era lá no outro lado ali do Rochdale, Cruzeiro do Sul. Na Cruzeiro do Sul. Eu fui até o pastor Robson, que estava um dia de quinta-feira ministrando, e eu tinha voltado de Minas, eu tentando fugir do problema, mas não tinha como, né? E um dia que eu voltei, eu dobrei os meus joelhos ali e voltei para o caminho do Senhor, e aí a minha vida mudou, né? Porém, assim, eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, e olha, o batismo no Espírito Santo, ele não quer dizer que vai te deixar blindado e que você não vai mais pecar, que você vai tomar todas as decisões corretas. Não é dessa maneira não, cara. A gente vê muitas ações de homens de Deus que erraram feio, né? Que pecaram, que caíram e eram cheios do Espírito Santo, né? Então, voltando aqui para a pergunta que você fez, para mim não me perder que eu tinha marcado aqui, eu quero ficar à vontade. O Rui tá meio nervoso, mas a primeira vez assim nesse ambiente, né? Que isso, fica à vontade. Então eu quero fazer uma colocação aqui bem simples, né? O que está escrito na palavra. Você perguntou aí sobre se é algo automático, assim que você aceita Jesus, é automático que vem o batismo no Espírito Santo. Então, eu quis dizer com tudo isso que para mim não foi. Não foi. O que acontece? Nesse tempo, eu tinha a minha irmã, ela já servia a Deus, e ela já era batizada no Espírito Santo, já expelia demônios, ela viu tudo isso, né? E vivia isso. E depois que eu vim para Cristo, ela falava isso para mim: meu irmão, agora só falta o batismo no Espírito Santo. Eu falava: o que é isso? e ela falava como que se fazia. Então, nesse período, cara, eu fiz uma busca frenética disso, né? Buscando a Deus continuamente. Quando eu tinha uma folga, eu me lançava a buscar a Deus. Às vezes eu começava meia-noite e ia até 5, 6 horas da manhã, buscando a Deus ali, lendo a Bíblia, mas louvando assim, adorando a Deus. E também isso foi indo e não acontecia, até que um certo dia, quando eu escutei na igreja falando sobre legalidades e tal, e aí eu falei, o que é legalidade, né? Pra você ver como que era, né? Falta de discernimento. Vasco, meu Deus. E aí, quando eu desejei isso no meu coração, parece não, Deus foi ajustando as coisas. Quando eu quis me casar, porque eu já vivia uma vida sem casamento, a primeira coisa, quando eu falei de casamento, fui num culto. Quando chegou lá, antes de começar o culto, o pastor falando assim: para aqueles que querem sair da legalidade e querem se casar, tá aqui no mural,
a informação do casamento comunitário, aquela coisa mais rápida e gratuita, né, e tal. E aí olhamos um para um outro assim, né, eu para minha esposa, para minha irmã, meu cunhado, que a gente estava nesse assunto em casa e na igreja, no culto, falou sobre isso. Aí eu fui, busquei essas legalidades e tal, e depois outra coisa era o batismo. Quando eu desejei me batizar também, entrei no período de desejar o batismo, e eu achei que quando eu aceitasse Cristo, a minha vida ia mudar. Mas a luta veio, varão, e eu trabalhava na escolta armada nesse período. Rapaz, eu fiquei tão angustiado porque eu trabalhei tanto, eu achei que havia uma boa grana depois de viajar 7 dias de viagem no meio desse mundo. E aí, quando isso não aconteceu, eu não tive a raiz, o fortalecimento, porque é difícil, né, Vaz? Sim. E aí fiz dívida sobre o casamento, comprei roupa boa para fazer aquele passar por aquele período, e aí não aconteceu, e eu tava cheio de ódio nesse dia na minha casa. E a minha esposa falou assim: Wanda, eu não vou dormir com o seu irmão hoje porque ele tá endemoniado. Misericórdia. Porque eu tava, varão, mas tá amarrado. eu tava tão nervoso, porque a gente trabalha nessa área, varão, e desenvolve uma adrenalina muito grande. A adrenalina demais faz mal. É estresse, tudo, né? E eu tava muito angustiado. E eu falava com certeza que eu ia matar o gerente. Quando eu pegasse a calibre 12, eu ia matar ele. E ó, eu vejo muitos casos, sim, que acontece, de vigilantes que matam um amigo, alguém lá. E eu tava nesse ódio: eu vou pra cadeia, mas eu vou matar. E eu falava assim. E minha irmã, então, ela não tinha entendido ainda porque Deus estava cobrando dela um jejum de 3 dias. Quando a minha esposa foi falar com ela entendeu o jejum. Entendeu. E ela foi orar por mim. E eu lá deitado, cheio de ódio. Aí ela falou assim, e nisso eu já estava buscando nas madrugadas, já estava num processo. E aí ela foi lá no quarto e falou assim: vem aqui que eu vou orar por você. E eu: não quero oração, não acredito mais nisso, porque o meu problema é que eu não acreditava em Deus. E aí ela me chamou e eu pensei assim: eu vou levantar, ela ora e depois... Tá tudo certo. Sai daqui, para de me encher o saco. Rapaz, e ela começou a orar naquele dia no quarto ali em casa. Eu não sei vocês, assim, quando a gente fala de Deus, se queima aqui dentro, né, meu? Eu sinto uma coisa tão queimando assim dentro da gente, que nem os 2 discípulos a caminho de Emaús, quando eles falavam, e ele falava assim, quando ele discorria as escrituras, você não sentia um fogo, uma ardência aqui dentro da gente? Porque falar de Deus, irmão, é tão bom, cara. E naquela noite ela botou a mão e começou a orar, e eu vi que alguma coisa diferente. Eu falei assim: eu quero ver se isso existe de verdade. E projetei todo aquele ódio que tinha dentro do meu coração. E eu vi que a mão dela começou a ficar pesada na minha cabeça, e eu senti que uma força queria dominar a minha mente. Eu escutei uma voz falando aqui dentro: quem ela pensa que é para me afrontar? E eu, que não criei em nada, né, varão? Eu fiquei pensando assim. Eu pensei assim: o que é isso, né? E ela continuou orando ali. E aí eu senti uma força excomunal dentro de mim, como se eu pudesse quebrar qualquer coisa, sabe? E aquele ódio querendo me dominar. E eu lutando aqui na minha mente para isso nunca acontecer comigo. Então eu vi essa voz falando e eu disse: Wanda, eu peguei o braço dela assim, porque estava pesado. E aquela voz dizia assim, ó: eu vou esmagar a mão dela. E aí eu falava assim, eu pensava: Wanda, você não tem forças. E ela disse assim, ó: quem está aí não é o culto mais. Eu sei que é você, Lúcifer. Quando falou isso, eu senti meus lábios sorrindo sozinho. E aquela força querendo me dominar. E foi onde eu parei de lutar. E aí, naquele momento, eu disse: Wanda, você não tem forças. E ela disse: varão, minha esposa estava do lado, longe assim. Quando ela estatalou os olhos, sabe?
A sobrancelha dela subiu assim, ela disse assim: quem está aqui não é Wanda, é Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. E todos os joelhos se dobrarão perante mim. Varão, diante de Deus, como eu não esqueço, e eu falo dessa importância para a sua vida, para alcançar essa experiência. Eu caí de joelhos, a minha esposa de longe caiu de joelhos e ninguém conseguia se mexer. Minha carne, aquele ódio foi embora e eu senti um gozo, uma alegria, um prazer tão grande que eu nunca senti na minha vida. Esse mundo não pode proporcionar, irmão Valdeci, aquilo que eu senti e aquilo que eu sinto quando eu falo com você aqui, que eu não consigo me conter querendo chorar. Não é por remorso disso, não. É porque quando se fala do Espírito Santo e com fogo, ele te acende dentro de você, essa alegria do Espírito. Quando Davi fala assim: Senhor, alegra o meu espírito, acende o meu espírito, a alegria da salvação. Então, nessa experiência, irmão Valdeci, a minha carne tremia, a minha carne saltava e meus lábios sozinho. E ele fazia assim, a minha língua começou e não conseguia mais parar, eu todo trêmulo. Mas aquilo foi tão maravilhoso, a gente ficou envolvido, a minha esposa caiu do outro lado, na hora. Caiu do outro lado. Poderoso. E ela falando, minha esposa já não falava em língua já há um tempo, e ela caiu falando em línguas e chorando sem parar, de joelho, não levantava. A minha irmã ficou falando assim, com a voz mais forte, dizendo assim: meu filho, antes que você nascesse, antes que você se formasse ao ventre da sua mãe, eu te escolhi para profeta. A gente entende a situação de profeta na Bíblia, Vaso. Que o último profeta foi João o Batista. Porém, as ações de profecia, como diz Ágabo, que profetizou sobre a vida de quem? Sobre a vida de Paulo. De quem é o dono desse cinturão? E torceu e amarrou e disse: assim vão fazer com o dono desse cinto. Então era um profeta. As filhas de Filipe, do Novo Testamento, também a Bíblia diz que elas eram profetisas, Vaso. Não como os profetas que atuaram antes, sabe, de João até antes, porque até então a efusão do Espírito não era para todo homem, para toda a carne. Era alguém que foi levantado como profeta e o Espírito vinha sobre ele. É diferente de hoje. Essa condição foi dada para mim e para você. Um exemplo rápido, eu não sei qual é o tempo que a gente tem aqui, Vasco. Fica tranquilo. Vai falando. Um exemplo básico, eu fui recrutado para o Exército em 2000 e eu entro como conscrito, passo por todo um processo para se tornar um soldado. Porém, existem os cursos internos. Você já é um soldado. Mas lá existem uns cursos internos que vai te patentear a uma hierarquia lá dentro. Compete a você se esforçar, sim, estudar e pagar o preço para cumprir o curso. E depois, você sendo aprovado, você vai receber a patente. Então eu acredito que as pessoas Jesus diz assim: ninguém diz que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. E ninguém pode pronunciar o nome de Cristo, de Jesus, se não for pelo Espírito de Deus. Mas existe essa unção que é dada pelo Espírito, varão, que tem que fazer você descer. Veja que os discípulos, depois da ordenança de Jesus, se reagruparam em um espaço alto, em um local reservado, 120 pessoas reunidas, clamando, jejuando, como Joel diz no capítulo 2. Rasgai os vossos corações, ao invés de rasgarem as vossas vestes. Purificai, aí Tiago diz assim: achegai-vos a Deus, pecadores, e Deus se achegará a vós. Limpai as vossas mãos e purificai o vosso coração. Essa obrigação é minha e sua. Como? Orando pelos seus inimigos. Quanto tempo nós oramos pelos nossos inimigos? Ou quantas vezes jejuamos por eles?
se nós amarmos só quem nos ama. Então é um livro de regra prática e fé para se viver, e Tiago diz, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo, indo em um ritual religioso, de usos e costumes, que você não pode isso, não pode aquilo. Existe a decência, a ordem e a decência para todas as coisas. Então, Vasco, então essa experiência que eu tive me leva a crer. Porque depois disso, irmão Valdeci, depois desse dia, no outro dia pela manhã, quando me levantei e fui tomar o café, coloquei um louvor lá, e eu ia tomar o café e mastiguei o pedaço de pão ali, quando eu coloquei o louvor, derrama a tua glória. E naquele momento aquela mesma ação aconteceu comigo, e eu não podia mais. Algumas pessoas que me viam podiam achar que estava doido, mas só eu sei o prazer que é aquilo dali. Sim. Sabe por que uma pessoa que experimenta droga é tão difícil dela sair disso? Até pode ser até uma comparação absurda, né? Uhum. Mas por que ele não consegue? Por que ele não consegue parar? Porque leva ele a um estágio. Eu nunca experimentei droga, mas é o que eu escuto. E essas pessoas levam a um êxtase tão grande mas não pode preencher, porque não é permanente como é a presença de Deus, Vaso. Então quem experimenta isso, quem experimentou isso, varão, é uma coisa que vai muito além. Muito além. E às vezes a gente fica achando que experimenta, jejue e ore. Se o irmão aqui não tiver correto no que estou falando, também não vai fazer mal. Sim. Porque jejuar é bom, até para a saúde física, né? Por que os judeus jejuam 2 vezes por semana? E quem já faz jejum e oração sabe que é verdade. Varão, depois disso, irmãos, comecei a ter experiência. Eu não podia levantar a mão e orar por alguém que a pessoa caía. E aí, ou andarilho na rua, se chegava perto de mim, quando eu ia orar, caía endemoniado. E eu comecei a ter essas experiências, sabe, varão? E eu não tive um certo suporte no período para me acompanhar. Porque, além de tudo isso, irmão, isso não está acima do ensino da palavra. E vira um misticismo, como acontece por aí onde eu andei e vi muita coisa fora do contexto da palavra de Deus. Ter dons não quer dizer que você é maior do que alguém que traz o ensino, do que um pastor que talvez não viva uma coisa assim. Então, você vê que Paulo traz um ensino para Coríntio, uma igreja completa com todos os dons, todos os dons, mas eram como meninos que não podiam ainda comer uma comida sólida, entende? Então, assim, eu digo para você que o batismo no Espírito Santo é uma coisa muito importante que requer mais de cada um para descer e para buscar, para alcançar isso. Depois que você alcançar isso, aí você vai me contar. Oh, glória. Amém? E tem um tabu que eu quis trazer pra gente conversar, que é sobre falar em línguas. Algumas pessoas criticam sobre falar em línguas dentro do batismo do Espírito Santo. E onde dentro da Bíblia é baseado a fala em línguas? Tô caçando aqui porque eu não consigo falar assim, mas não, eu deixei tudo marcado aqui para você. Tem que ficar à vontade. Ah, achei aqui, ó. O que a Bíblia diz sobre o falar em línguas como evidência no batismo, com o Espírito Santo e com o fogo. Ó, eu não posso te dizer por mim mesmo, porque eu tive essa experiência, porque quando aconteceu comigo, me levou a isso. No início. Quando aconteceu... e exemplo, quando a minha irmã ali ainda estava em êxtase ali, que ela falava comigo, ela dizia sobre isso, que me escolheu para... antes de eu me formar no ventre da minha mãe, ela disse assim, e ela fazia carinho em mim e disse: meu filho, eu quero te ver de pé. E me levantou, porque eu não tinha força. Foi-se a força do meu corpo. Assim como Daniel, quando teve uma visão, ele caiu como um morto.
Então naquele momento eu não tinha força alguma, só tremia e chorava. E aí Jesus falando comigo, disse assim, queria me ver de pé e me levantou, e quando me levantou disse assim, ó, quando eu colocar as minhas mãos sobre ti, haverá porção dobrada do meu espírito sobre você. Quando triscou as mãos em mim, irmão, foi aí que começou como se fosse uma corrente elétrica em meu corpo, que estremecia tudo e começou, e fiquei por isso muito tempo, até as línguas se formarem hoje em mim. Às vezes a pessoa acha que para entrar ou falar em línguas precisa entrar em um estágio emocional de choro, e não é. Hoje ali também em cima o pastor já falou que é uma ferramenta que Deus te dá para a obra do Senhor, para aquilo que for útil. E a utilidade do falar em línguas é para edificar você mesmo, está escrito. Então, essa ferramenta você pode falar em línguas a hora que você quiser. Sim. Seja em casa, seja mentalmente, seja... Não é necessário eu ficar falando para você agora, ouvinte, falando em línguas, orando em línguas, porque você vai ficar sem um resultado, sem a compreensão. E como é que você vai determinar o amém para isso que eu orei? Verdade. Tem que ter o conhecimento. E quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando de ter com voz em línguas. Paulo está na condição de quem? Daquele que ensina. Então já imagina o pastor chegar no culto aqui e barabara, e ficar 2 horas barabara, e aí? Você ficou infrutífero. Não é essa a instrução. Agora, se você está no culto e está no louvor, na adoração, e você em espírito ali se coloca no chão, porque o templo é para isso. Sim. Para você buscar Deus e entregar todo o seu coração para o Senhor. Então, se você está ali e falar em línguas ali, na adoração a Deus, tudo ok. Então, vamos falar sobre esse ponto que você acabou de falar aí, como evidências. Vamos lá. Vamos começar. Lembrando que essas perguntas a gente faz, Rui, que são realmente perguntas de pessoas que têm essa dúvida. Sim, né? claro. Eu falo pra você, quando tive meu primeiro batismo no Espírito Santo, foi no Encontro com Deus para homens, Sim. e eu fiquei assim, extasiado, com as pernas moles, sem entender, e fui procurar o pastor, pastor, o que aconteceu? E ele falou, você foi batizado no Espírito Santo, é assim que funciona. E no momento que eu nem tinha discernimento para tal coisa. Então acho que cada um vive uma experiência diferente. Sim. E tem essas dúvidas, esses tabus, vamos dizer assim, né? De batismo no Espírito Santo, claro. De falar línguas, né? Então vamos começar lá no princípio, certo? Em Números 11, versículo 16. Diz assim, ó. E o Senhor disse a Moisés, reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem conheces como anciãos do povo e seus oficiais, e traze-os ao tabernáculo da congregação, para que possa ficar ali contigo. E eu descerei e ali farei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e colocarei sobre eles, e eles levarão contigo a carga do povo, para que não as levasse sozinho. Veja que o Senhor aqui também já enfatiza dizendo assim, ó, sobre ti ao meu espírito, Moisés. Moisés, quando quis fazer a obra no princípio, ele foi realmente o eleito, chamado, e ele sabia disso, pelo escape, pelo livramento do seu nascimento. Então eu acredito que Moisés já tinha essa visão de ser o libertador, de trazer algo para os seus irmãos. Mas quando ele achava que estava pronto, ele não estava pronto. Porque ainda o Espírito do Senhor não estava sobre ele. Agora veja que Deus está falando, Moisés, ajunta agora 70 homens capazes aí, e eu vou colocar do Espírito que está sobre você, sobre eles. Veja que Deus está falando que para exercer esse cargo precisa do meu Espírito, da capacitação do meu Espírito. E então, e diz ao povo que santificai-vos amanhã. Eu quero ver até o versículo 27, onde ele já fala aqui, ó. Então vamos lá. Mas ficaram dois dos homens no acampamento. Um deles se chama Eldade e o outro Medade.
e pousou sobre eles o Espírito, e eles estavam entre os inscritos, porém não foram ao tabernáculo, e eles profetizavam no acampamento. Veja que quando o Espírito veio sobre eles, houve o quê? Houve uma ação diferente. O revestimento veio e eles começaram a profetizar. Se você olhar também para Saul, Saul em certo lugar, quando ele chegou até mesmo nu, despido, sem roupa, começou a profetizar. Então, começando por aí. Agora vamos avançar um pouco para Lucas capítulo 1 e o versículo 15. Lucas capítulo 1 e o versículo 15. Varão, eu não sei o tempo que você tá. Irmão, fique em paz. Ó. Aqui Lucas... você tem que ficar se sentir em casa. Fica Amém. tranquilo, se sente em casa. Lucas 1, capítulo 1 e versículo 15. Lucas capítulo 1, versículo 15 diz assim: porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E você, meu irmão, em casa, sabe de quem que eu estou falando? O capítulo 1 do Evangelho de Lucas, João o Batista. O Senhor já está profetizando aqui, dizendo para o pai, para Zacarias, o que haveria de acontecer. Então ele já está dizendo aqui, ó, que ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E ele diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para convencer os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho. Eu vou adiantar aqui, vamos para o versículo, deixa eu ver se eu deixei marcado aqui. Vamos ver a parte da esposa dele, Isabel. Para mim, tirar a vergonha. Ao vivo é assim, pra gente falar tem que ter base bíblica, e a gente tem que saber procurar. Verdade. É verdade, né, Varão? E é importante Vai a gente saber aí, Vaz. e é importante a gente saber que a gente tem que fazer tudo com base bíblica, né, Rui? E ler a Bíblia é importante pra gente aprender cada vez mais, né? É que eu nunca fiz nada com esboço, Vaz. Não, fica tranquilo. É que o Rui, gente, ele tá meio nervoso, porque é a primeira entrevista aqui no Bate-Papo CBM, e ele falou: nossa, eu não gosto. É assim, o Bate-Papo CBM é pra isso, pra gente ficar tranquilo, a gente conversar, porque nós somos seres humanos. Nós temos que passar as informações que a gente sabe, e às vezes vai aparecendo assuntos que a gente tem que procurar na base bíblica para passar para os nossos ouvintes, né, Rui? Isso é importante. Ó, aqui aí eu avancei porque ia ser muita coisa, senão a gente ia ficar aqui. Então assim, aqui Maria, ela já recebeu a orientação do anjo do que ia acontecer com ela, e agora ela, sabendo que o anjo também avisou que a Isabel, a sua parenta, estava gestante já de 6 meses. Então assim, ela recebeu ali no ventre, pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus. E agora ela vai até João. João já estava com 6 meses no ventre da mãe. E aí diz assim que Maria entrou na casa de Zacarias. Maria foi até ela visitá-la. E entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth, ou Isabel, né? Que em algumas versões está outro nome, mas é a mesma coisa. E aconteceu que quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e Elizabeth foi cheia do Espírito Santo. Então veja que o Senhor tinha falado para Zacarias que João o Batista ia ser cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Então eu estou mostrando na Bíblia o que aconteceu quando João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre. Então diz que a criancinha, quando escutou a voz de quem? De Maria, e a semente do Espírito Santo que ia germinar o Senhor ali, gerar o Senhor no ventre de Maria, já ouvindo Isabel ou Elizabeth
a voz de Maria diz que a criancinha, porque Cristo já estava ali, vaso. A criancinha saltou dentro do seu ventre e tanto a criança como a mãe foram cheias do Espírito Santo, ó. E ela falou em alta voz dizendo: abençoada és tu entre as mulheres e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim que a mãe do meu Senhor venha a mim? Veja a revelação. Isabel foi cheia do Espírito Santo e já começou a profetizar sobre Maria e disse e recebeu uma revelação. Ela não sabia que Maria estava trazendo Cristo, a mãe do meu Senhor. Ela já profetizou tudo isso antes de... Então você vê que quando tanto Maria com Cristo foi lá, a criancinha já saltou dentro do ventre. Então houve uma ação. Então você vê que Isabel, quando foi cheia do Espírito Santo, começou a profetizar e recebeu também revelação. Então assim, é por esses parâmetros bíblicos que eu mostro para você as ações do Espírito Santo quando você se enche dele. Não fica a mesma coisa. E Rui, assim, o que você diria para as pessoas que querem ter essa vivência do batismo do Espírito Santo? O que você diria para essa pessoa? Qual o caminho que ela... Hoje eu quero sentir isso. O que eu tenho que fazer? Aí a gente tem que voltar na ordenança do Senhor lá em Atos, quando ele diz que eles tinham que aguardar essa promessa e buscar essa promessa. Quando a gente lê Joel, ele diz que você tem que se doar. Em vez de você rasgar as vestes ou fazer coisas somente pela aparência, você tem que, dentro de você, olhar e ver quem você realmente é e você buscar a Deus essa mudança. E aí você vai fazer o quê? A falta de perdão hoje em dia, irmão, é a barreira principal. Porque se você tem mágoa de alguém, se você não perdoa alguém, nada que você faça é aceito diante do céu. Então tem que começar pela purificação que Tiago fala. Limpai as mãos e purificai o coração. Então Jesus, ele também dá um exemplo quando os discípulos de João chegam até ele e perguntam: mestre, por que é que nós jejuamos? Por que os fariseus também jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus dá o exemplo. E ele fala sobre o remendo de pano novo em roupa velha. Se você buscar o Espírito dessa maneira, sem a purificação do coração, o Espírito pode até vir, mas você não vai suportar. E tantas as pessoas que começam a jejuar não conseguem terminar o jejum. Antes tem um problema maior na sua vida. É a mesma coisa que ele dá o exemplo sobre o vinho novo em odre velho. Se rebenta. Então ele está falando sobre o Espírito Santo vindo, dessa busca. E tem que haver uma condição. Então Jesus disse: quando eles estiverem na condição, eles vão buscar. E eles buscaram, eles entenderam o que Joel estava dizendo. No entanto, que se você vai mais para frente, quando os discípulos são cheios, a Bíblia mostra lá falando que um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E eles viram línguas como que de fogo e repousaram sobre eles. E ali houve o falar em línguas. Alguns podem dizer assim: mas eles falaram na língua que cada um tinha. A palavra vai falar que havia ali provavelmente 18 províncias, pessoas de 18 províncias que estavam reunidas, que aguardavam, que estavam ali para festejar o dia de Pentecostes. E eles os ouviam, cada um falar na sua própria língua. Eu falo para você assim, tenta na igreja colocar 1000 pessoas ou 100 pessoas e cada uma falar um versículo bíblico. Meu Deus. Em alta voz, para ver se alguém consegue entender alguma coisa, mesmo falando na mesma língua que eu e você. Mas imagina 120 pessoas falando ali, e eles diziam assim: eu entendo que cada um foi capacitado para interpretar o que eles estavam falando no seu próprio idioma. Foi uma ação espetacular do Espírito Santo, que usa o dom como ele quer, para a finalidade da obra que ele tem.
No entanto, que se converteram quase 3.000 almas ali. E Pedro agora vai falar assim, que nós não estamos embriagados, irmãos. Isso é o cumprimento da promessa que Deus falou por Joel. Agora Pedro vai esclarecer mais para frente. Joel, pelo Espírito do Senhor, já tinha profetizado, não sei se é 450 anos ou 750 anos. Também o que a Bíblia não diz não muda nada. Sim. Não vai mudar nada, entende? Então, ele explica ali dizendo que era o cumprimento. E aí Joel diz o quê? Jejuem, orem, clamem. Eu tive essa... Você, irmão, quando você foi pro Encontro com Deus? Pro encontro com Deus, lá é uma reserva total, onde você se desprende das coisas do mundo e em todo período você tem uma instrução da palavra de Deus ali, uma instrução aqui, oração ali, isso e aquilo. Tem um tempo para você se esvaziar. E por que isso acontece? E você sente uma coisa maravilhosa lá. Se você manter esse mesmo padrão que você manteve lá, varão, você pode alcançar e vai alcançar. A gente olha algumas ações, quando você vê lá Filipe ali no capítulo 8, a ação do Espírito Santo em Filipe, Filipe vai lá. Ele prega, eu queria até mostrar aqui algo que é muito importante para a igreja, eu preguei até na rádio esses dias sobre o batismo no Espírito Santo, e aí ele mostra aqui em Atos capítulo 8, as ações de Filipe, e as preocupações dos apóstolos, se eles tinham recebido o Espírito Santo ou não. Então vamos olhar aqui, capítulo de número 8, quando fala sobre... Aqui ainda é no 7, capítulo 8, sobre Filipe. Diz assim, porque eu... E as multidões unânimes... Assim, os que andavam dispersos iam por todas as partes pregando a palavra. Eu estou lendo Atos capítulo 8, versículo 4, uma versão minha King James, versão 1611. Assim, os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, unanimemente. Como uma só pessoa, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria. E enfeitiçou o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, ao qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo, este homem é o grande poder de Deus. Hoje também foi falado ali em cima, o pastor falou, homens também, Satanás também faz sinais. E esse homem aqui enganava o povo com bruxaria. E todos pensavam que era o poder de Deus. Que acontece muito hoje. E se você não tiver o discernimento do Espírito, varão, você vai engolir qualquer tipo de alimento. Veja, há um tempo atrás você já escutou, quando dava-se oportunidade para um irmão aí, porque ele escutou alguém falar, ele levou à frente, ele fala assim, ó, não cai uma folha de uma árvore, né, irmão? Porque a palavra do Senhor diz que não cai uma folha de uma árvore se não for pela permissão de Deus. Ele atribui isso, que isso está na palavra de Deus. Quantas vezes a gente já escutou isso por aí, Vasco? Sim. E eu li a Bíblia, reli, e eu não achei isso. Mas sabe onde eu achei isso? No Alcorão de Maomé. Olha. Tá lá no Alcorão de Maomé. Então assim, o discernimento do Espírito vem pelo conhecer as Escrituras Sagradas. E o que as pessoas buscam muitas vezes, varão, é essa parte. E tudo tem que ter ordem e decência. Você tem que ter os dons do Espírito, mas você tem que ter o conhecimento da palavra. Senão você vai começar porque expulsa demônio, ou porque tem visões, ou isso ou aquilo, e aí você se leva a pregar heresia por aí, criar uma doutrina contrária ao que a palavra do Senhor está te falando. Então ele fala assim, e para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo ele os havia enfeitiçado com bruxaria.
Mas, como creram em Filipe, lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados. Em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados. Tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também creu. E, tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava, vendo os milagres e sinais que eram feitos. Simão aqui ficou maravilhado, porque até então ele só enganava o povo. Mas agora ele viu um homem que, pelo poder do Espírito Santo, fazia milagres que ninguém podia explicar. Aí ele, ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João. Agora Pedro e João vão lá fiscalizar. Entende? Digamos que o supervisor de área agora vai verificar o que está vivendo na célula, na IC, né, hoje, o que está acontecendo. Então Pedro e João foram até lá. E eles, chegando lá, ó, e os quais tendo descido, ora, quando os apóstolos estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Veja, os homens já tinham aceitado a Cristo pela pregação, mediante os milagres, viram coisas maravilhosas, esplendorosas que só Deus faz, se converteram, aceitaram o Senhor. Filipe já batizou na mesma hora, batismo. E agora Pedro e João vai lá fiscalizar e estava faltando alguma coisa. Eles não já tinham recebido a Cristo? Aí eles vão fazer a pergunta no versículo 16. Porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. Por que a necessidade de orar para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo, se eles já tinham sido batizados nas águas, se já tinham aceitado a Cristo? Entende? Eu estou examinando o que a Bíblia diz. Sim. Entende? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Veja o pensamento de um homem que se maravilhou, que viu o poder de Deus e queria alcançar isso comprando com a soma de dinheiro. Veja, hoje também foi falado ali em cima. Parece que tivemos uma confirmação. Uma confirmação, porque foi dito assim, ó, que na igreja existem os salvos e existem os que ainda estão no processo para ser salvos, que ainda não são salvos. Existe o joio, existe o trigo, entende? Que ambos crescerão juntos, né? Dizendo, dai-me também este poder. Que poder é esse que ele está falando, vaso? Dai-me a mim também este poder. O que é que ele via na imposição de mãos? O que acontecia para ele entender que aquilo era um poder? O que acontecia? Eles não... Homens que já aceitaram a Cristo, se batizaram nas águas, mas ainda não tinha esse batismo no Espírito Santo. E quando Simão observava que pela imposição das mãos havia um poder, que manifestação é essa no corpo, que ele entendia que aquilo era um poder? Entende? Sim. Para que aquele sobre quem eu impuser as mãos possa receber o Espírito Santo. Entende? Então é isso que eu vejo aqui na palavra. O que era aquilo que ele desejava que acontecia? Então, eles tinham recebido somente o batismo nas águas, que era o batismo de João, que era o batismo em nome de Jesus. Mas ainda não haviam orado para receber esse batismo, porque esse batismo recebe, você vê que chamaram eles e oraram por eles até que receberam o Espírito Santo. Aí eu vejo essa ação em Atos capítulo 8 e, para não tomar muito tempo aqui do irmão, Atos 19, final do capítulo 18, quero mostrar algo aqui importante também que eu observei na palavra. Vai mostrar aqui sobre um homem que eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, quanta eloquência, quanto conhecimento. E no versículo 18, capítulo 18 de Atos, e o versículo 24, fala sobre alguém aqui. Vamos ver quem é ele?
E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente, irmãos, e poderoso nas escrituras, no conhecimento. Este homem era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente, dedicadamente, as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de quem? De João. E qual era o batismo de João? Nas águas. Nas águas. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E, ouvindo Áquila e Priscila, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho do Senhor. Já dava para entender que o varão estava numa perfeição medonha, né, Vasco? Sim. Numa coisa grandiosa. Mas Priscila e Áquila, quem era Priscila e Áquila? Tinham o mesmo ofício que Paulo e andavam com Paulo, servo do Senhor. Eu pergunto assim, quantos apóstolos tem na Bíblia? Talvez você possa dizer 12. Sim, eu conto 12 que andaram com Cristo. E Paulo era o quê? Apóstolo. Sim. Qual é a contagem então? 12 mais 1? 13. São 13, eu vejo 13 apóstolos aqui. Claro que em Apocalipse vai dizer que os 12, haverá 12 nomes nos muros, né, da grande cidade. E que os 12 irão julgar todas as 12 tribos, né? Uhum. Então assim, veja que tomaram ele para mostrar com maior precisão sobre o caminho de Deus, faltava algo. E querendo passar a Caia, os irmãos escreveram exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muitos aos que haviam crido pela palavra. Porque ele poderosamente convencia aos judeus publicamente, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Olha, e agora a gente vê a ação de Paulo. E aconteceu que, enquanto o apóstolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. Agora o apóstolo Paulo chega onde o Apolo estava. E encontrando alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Mas eles não já eram discípulos, Vaso? Não já andavam no caminho do Senhor assim como Apolo? E agora, e eles disseram-lhes: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Nem sabiam nada sobre o Espírito Santo. Você sabe que tem doutrinas, igrejas hoje que elas não creem no batismo, né? não acreditam no batismo no Espírito Santo e nessa autoridade. Capaz de falar que quando expelimos um demônio é por Baalzebu também. Né? É verdade. Meu Deus, misericórdia. E ele disse-lhes: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, respondendo no começo lá, né? Uhum. Batismo nas águas, batismo com arrependimento. Dizendo ao povo que eles crescem naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles falavam em línguas e profetizavam. Vaso, por meio dessa ação aqui de Paulo, tem muitas igrejas aí que batizam novamente pessoas. Que pessoas são batizadas novamente. Rebatizam. Minha irmã, quando ela estava em um certo local, que não vou falar o nome, mas podia se batizar 300 vezes. Quantas vezes? Meu Deus. E a Bíblia diz que é um só batismo. Está escrito, Vaso. Mas é o que eu disse, se a pessoa negligenciar o conhecimento, ela tende a comer qualquer alimento que vos der. Sim. Né? Então,
mostrando aqui essa ação do Espírito Santo, né? Também se a gente observar Cornélio. Cornélio era um centurião, um homem que já cria em Deus, que buscava a Deus, mas não tinha conhecimento do Filho de Deus que iria nos justificar pelo sangue derramado. Então Cornélio estava em alguma versão, na Atos 10 você vai encontrar a história de Cornélio. Eu não vou me alongar aqui, senão a gente vai passar aqui até amanhã. Então Atos 10 vai mostrar a ação do Espírito Santo na casa de Cornélio. Eu digo o que Paulo diz, o que Pedro vai dizer no capítulo 11 posterior, Pedro se explicando para os anciãos por que ele entrou na casa dos gentios. E aí Pedro pôde dizer que assim como aconteceu conosco lá no passado, no dia de Pentecostes, aconteceu com eles. Então, dá para entender aqui que houve um Pentecostes também com os gentios. Se você ler o capítulo 11, você vai entender o que eu estou te falando. Então, em algumas versões, você vai encontrar: e Cornélio estava há 4 dias jejuando e orando. Algumas versões tiraram a palavra jejum. Você vai encontrar só a palavra oração. Eu acho muito errado isso. Tirar uma coisa tão importante. Porque eu comecei a ter essa experiência de visão e me consagrar jejuando. Sempre depois de muito jejum, eu fui para muitas pelejas. Expeli demônios. Eu exerci ali na pandemia, quando todo mundo parou, eu não parei. Eu tive um trabalho lá no Santo Antônio, numa casa que eu fui ajudar, e lá se estabeleceu cultos, e eu tive uma experiência muito, muito boa lá. Eu batizei 3 pessoas, celebrei um casamento de uma pessoa que quis sair da legalidade, que quis se consertar. Tive muita experiência lá de cura. Demônios, então, muitas pessoas traziam pessoas até lá possessas para receber oração. E as pessoas acham que é assim, né? Que você vai lá e aí você recebe uma oração, espelha o demônio da vida da pessoa, e a pessoa acha que não, ela tem que buscar se entregar a Cristo, porque senão ela fica vazia e o demônio que saiu volta e trazendo consigo mais 7. Ele traz consigo mais 7. Você vai escutar por aí falando assim que a situação da pessoa ficou 7 vezes pior, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que aquele demônio que saiu, vendo que a casa está vazia, ela volta trazendo consigo mais 7. Totalizando ali, ele mais 7 são 8. Fazendo com que a situação daquela pessoa se agrave ainda mais, né? Então, Vaso, então Cornélio estava ali já num processo. A Bíblia diz que Cornélio, ele era um cara caridoso. Exercia esmola para os necessitados. Ele usava toda a casa dele, toda a influência dele para servir a Deus. E aí, no meio do jejum e da oração dele, Deus recebeu. E fez o quê? Enviou um anjo, abriu os olhos, deu visão. Mas ele precisava, não por meio do anjo ser salvo, ele precisava que um homem pregasse a palavra do Senhor para ele. Então manda Pedro. Pedro está lá, antes na alvorada, Pedro está lá buscando a face do Senhor, e ele tem um êxtase ali. E Deus mostra a visão para ele, o lençol descendo. E animais aos quais ele não podia se alimentar e nem pôr a mão. E agora, Pedro é enviado à casa de Cornélio. E aí, Cornélio fala para Pedro: Pedro, o anjo veio aqui, Deus me mostrou para ele, falou tudo o processo lá, e falou assim, que eu tinha que ouvir as palavras que saem da sua boca, porque pregar o evangelho foi concedido a nós, e não aos anjos. Que lindo, né, Vasco? Nossa, eu vou dizer pra você, rapaz, essa entrevista rende umas 5, 6 entrevistas. O Varão, é que se a gente fosse falar... Tudo, a gente não conseguiria. Eu me perdi, se fosse pautar tudo
É que assim, a ideia do bate-papo, Rui, é essa. A gente se sentir à vontade. Eu tô me soltando. Isso, é isso aí. É que o nosso tempo ele é bem curto, né? Por isso que a gente não consegue. Deus. Mas assim, a primeira a gente convida, brinca com todos os nossos convidados. A segunda é intimado. Né? Essa vai ser a primeira de várias entrevistas, de vários temas. Eu acho que a gente conseguiu abranger bastante esse tema. Eu aprendi bastante, acho que todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores também. E gostaria de agradecer você por estar aqui com a gente e intimar para voltar novamente. Amém. Nós vamos voltar novamente com mais assuntos. É um privilégio. Tinha mais assuntos para a gente tocar, né? Mas a gente não conseguiu, o nosso tempo é bem apertado. Mas considerações finais para os nossos ouvintes? Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos guie pelas veredas da justiça. Eu ainda vou arrumar esse microfone. Pegar ele aqui. O problema não é o seu, Que o Senhor nos conduza ao centro da sua vontade. Qual é esse centro da vontade de Deus? Eu oro nesse momento, irmão, para que você tenha esse desejo na lei, na lei do Senhor. Assim como o Salmo 1 diz assim, que o nosso prazer esteja na lei do Senhor. E o nosso prazer esteja alicerçado na palavra de Deus, né? Então, o que a gente tem que fazer é examinar as escrituras, porque a palavra diz assim, ó, que o povo de Deus pereceu porque faltou conhecimento. O que me levou a essa busca foi Deus. Porque no começo, irmãos, eu participei da IC, e na IC tinha muitas dinâmicas sobre conhecimento bíblico. E eu me vi vazio do conhecimento. E um dia eu cheguei em casa e eu falando para Deus, topei com um versículo que diz assim, ó, Mateus 22, versículo 29, errais o homem porque não desconhece as escrituras e desconhece o poder de Deus. Naquele mesmo dia eu saí para comprar uma Bíblia, aí fui. Aí tinha a Bíblia do ensino, disso, daquilo, e eu falei, mas eu não sei nem orar ainda. Eu vi uma Bíblia lá do Morris Cerullo, na versão Almeida, eu comprei aquela Bíblia bonita, sabe, com a mão assim, da oração. Falei, vou orar, aprender a orar primeiro. E aí o Espírito me levou ao Novo Testamento e li 10 vezes cada capítulo, 10 vezes cada capítulo. E eu li, aí eu não sabia nem ler direito. Meu Deus, foi uma agonia pro povo que eu via lá em casa. Então, quer ter uma experiência? Tem que buscar, irmão. Tem que pagar o preço. Tem que subjugar a carne. Que quer descanso, que quer lazer, que quer ficar só isso ou aquilo. E eu passei um período buscando a Deus, irmãos. Eu subi a montanha, eu perdi até a conta de quantos períodos de campana de oração eu fiquei em 40 dias, 3 dias de jejum no monte, só bebendo água. Tive experiências maravilhosas, cara. Então, se você puder também se aplicar ao jejum e à oração, é com você, meu irmão. Amém. Irmão Rui, muito obrigado. Imagina. A gente agradece por você estar aqui e vamos preparar o próximo tema para a gente voltar aqui. Você falou das Bíblias, a gente pode falar também. Fazer um programa só para a gente falar sobre Bíblia, como escolher, como chegar, como ler. Sim. Tem muita gente que tem essa dúvida. Como começa a ler? Eu tive esse problema no começo. Como colher a Bíblia desde o começo? Não, tem um estudo, não tem? Né? A gente vai criar cada vez mais conteúdos para você voltar aqui com a gente. Amém. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Não se esqueça de você voltar aqui com a gente mais vezes. Não esquece da gente. Tá? Amém, imagina. Você é nosso convidado. Deus abençoe grandemente sua vida, irmão Rui. Amém. E você, ouvinte da CBM Gospel Rádio, você do YouTube também, não se esqueça, compartilha, curta, ativa o sininho e fala para todo mundo que essa entrevista aqui foi, espetacular. Na próxima quarta-feira, nós voltamos novamente com mais um Bate-Papo CBM. Eu, Valdir Ribeiro, fico por aqui. Fui!